Um conto de Ítalo Calvino, A Cidade dos Gatos Teimosos. A cidade dos gatos e a cidade dos homens são uma dentro da outra, mas não são a mesma cidade. Poucos gatos se lembram do tempo em que não havia diferença. As ruas e as praças dos homens também eram ruas e praças dos gatos, e os gramados, pátios, as varandas e as fontes. Eles viviam em um espaço amplo e variado. Mas agora há várias gerações, os felinos domésticos são prisioneiros de uma cidade inabitável. As ruas são constantemente atravessadas por um tráfego mortal de carros que matam gatos. Em cada metro quadrado de terra, onde antes havia um jardim, um terreno baldio ou os restos de uma demolição esquecida, agora surgem blocos de apartamentos, edifícios baixos, arranha-céus novos. Todas as calçadas estão lotadas de carros estacionados. Um por um, os pátios são cobertos e convertidos em garagens. Cinemas, armazéns ou oficinas, e onde antes havia um planalto ondulado de telhados baixos, cornijas, terraços, tanques de água, varandas, clarabóias e telhados de chapa metálica, agora surge a superconstrução geral de tudo, que pode ser superconstruído. As diferenças intermediárias de nível entre o pequeno terreno da rua e o céu alto dos sótãos desaparecem. O gatinho da nova ninhada procura em vão o caminho dos pais. O ponto de apoio para o salto flexível da balaustrada para a cornija, depois para a calha para subir rapidamente nas telhas. Mas nesta cidade vertical, nesta cidade comprimida, onde todos os vazios tendem a ser preenchidos e cada bloco de cimento a interpretar-se com outros blocos de cimento, abre-se uma espécie de contra-cidade, uma cidade negativa, constituída por fatias vazias entre muro e muro, com distâncias mínimas entre elas e as partes traseiras dos edifícios, exigidas pelas normas de construção. É uma cidade de muros divisórios, poços de luz, dutos de ventilação, entradas de carro, pátios internos, acessos a porões, como uma rede de canais secos em um planeta de gesso e piche. E é através dessa rede de muros que a antiga Vila dos Gatos ainda se desenrola. Marcovaldo às vezes seguia um gato para passar o tempo. Era durante o intervalo do trabalho, entre 12:30 e 3 horas, que todos os funcionários, exceto Marcovaldo, iam para casa comer. E ele, que carregava sua comida numa sacola, dentre as caixas do armazém, encontrou uma que usou como mesa. Enfiou sua comida no corpo, fumou meio charuto barato e continuou vagando por ali, sozinho e ocioso, esperando a hora de voltar ao trabalho. Naquela época, qualquer gato que olhasse pela janela era sempre uma companhia bem-vinda e um guia para novas explorações. Ele fez amizade com um gato malhado, bem alimentado, com um laço azul no pescoço, que provavelmente pertencia a alguma família rica. Este gato malhado compartilhava com Marcovaldo o hábito de sair para passear depois das refeições. Daí nasceu naturalmente uma amizade. Seguindo seu amigo felino, Marcovaldo começou a olhar os locais como se fossem os olhos redondos de um gatinho. Embora fosse um ambiente habitual da empresa, ele o via sob uma luz diferente, como um cenário para histórias felinas, com conexões apenas ao alcance de garras leves e macias. Embora parecesse haver poucos gatos na vizinhança, Marcovaldo encontrava um novo a cada dia, e um miado, um bufo ou um arrepio de pelo nas costas arqueadas era suficiente para fazê-lo pressentir relações, intrigas ou rivalidades entre eles. Naquele momento ele pensou ter entrado no segredo da sociedade felina. De repente sentiu-se espionado por pupilas que se tornavam fissuras, vigiado por antenas com bigodes estendidos
e todos os gatos ao redor dele sentavam-se impenetráveis, como esfinges, o triângulo rosa de seus narizes convergindo com o triângulo preto de seus lábios. E apenas as pontas de suas orelhas se moviam, com uma vibração de radar. Chegaram ao fim de uma passagem estreita entre paredes imundas e cegas, e olhando ao redor, Marcovaldo viu que todos os gatos que o guiaram até lá tinham desaparecido. De repente, não estava claro onde. Seu amigo malhado também não o havia deixado sozinho. Seu reino tinha territórios, cerimônias, costumes que ele não tinha permissão de descobrir. Em troca da cidade dos gatos, portões insuspeitos se abriram para a cidade dos homens. E um dia o gato malhado levou à descoberta do grande restaurante de Biarritz. Quem quisesse conhecer o restaurante Biarritz só precisava adotar a postura de um gato, ou seja, engatinhar. O gato e o homem caminhavam dessa maneira ao redor de uma espécie de cúpula, aos pés da qual havia algumas janelas baixas e retangulares. Seguindo o exemplo do gato, Marcovaldo olhou para baixo. Havia clarabóias com vidro elevado, por onde o ar e a luz entravam na luxuosa sala de estar. O som de violinos ciganos, perdizes e outras aves de caça eram servidas em bandejas de prata equilibradas pelas mãos enluvadas de branco de garçons de fraque. Ou, para ser mais preciso, as travessas giravam sobre as perdizes e os fazões, e sobre as travessas as luvas brancas, e o brilhante piso de parquete, do qual pendiam palmeiras anãs em vasos, guardanapos, copos e baldes em forma de sino, com uma garrafa de champanhe dentro, pairando em suspense sobre os sapatos de verniz dos garçons. Tudo ao contrário, porque Marcovaldo, com medo de ser descoberto, não queria pôr a cabeça para fora da janelinha e se limitava a olhar a sala refletida de cabeça para baixo, no vidro inclinado. Mas o gato estava mais interessado nas janelas da cozinha do que nas pequenas janelas que davam para a sala. Olhando pelas janelas da sala, ele podia ver ao longe e como que transfigurado o que havia aparecido nas cozinhas, agora muito concretas e ao alcance de sua garra, como um pássaro depanado e um peixe fresco. E era justamente para as cozinhas que o gato queria levar Marcovaldo. Talvez num gesto de amizade desinteressada, ou melhor, porque esperava a ajuda do homem numa das suas incursões. Marcovaldo, por outro lado, não queria sair do seu ponto de observação na sala de estar. A princípio, como se estivesse fascinado pelo ambiente de gala, e depois porque havia algo ali que o atraía como um imã, tanto que, vencendo o medo de ser visto, ele frequentemente aparecia de cabeça para baixo. No meio da sala, bem embaixo daquela janelinha, havia um pequeno aquário de vidro, uma espécie de aquário, onde nadavam grandes trutas. Um cliente distinto se aproximou com uma cabeça calva e brilhante, vestido de preto e com uma barba preta. Ele foi seguido por um velho garçom de fraque, carregava uma pequena rede na mão, como se fosse para pegar borboletas. O homem de preto olhou para a truta com um ar sério e atento. Então ele levantou a mão e, com um gesto lento e solene, apontou para um deles. O garçom mergulhou a rede no aquário, seguiu a truta escolhida, pegou-a e foi até a cozinha, segurando a rede na qual o peixe se debatia como uma lança. O homem de preto, sério como um magistrado que acaba de proferir uma sentença de morte, foi sentar-se, esperando o retorno das trutas preparadas, à la Molinéria. Se eu encontrar um jeito de lançar a linha daqui e fazer uma truta morder a isca, pensou Marcovaldo, não posso ser acusado de roubo, no máximo de pesca não autorizada. Ignorando os miados que o chamavam do lado da cozinha, ele foi pegar seu equipamento de pesca. Ninguém no salão lotado do Biarritz viu a linha longa e fina, equipada com anzol e isca, descendo até cair no aquário. O peixe viu a isca e atacou-a. Naquela confusão, uma truta conseguiu morder o verme. Ele imediatamente começou a subir. Saiu da água, sacudindo-se prateado, voou para o alto,
sobre as mesas postas e os carrinhos de aperitivos, sobre a chama azul das fogueiras de Crepe Suzette, e desapareceu no céu pela janelinha. Marcovaldo puxou a vara com a velocidade e energia de um pescador experiente, a ponto de os peixes caírem para trás. A truta mal havia tocado a terra quando o gato saltou sobre ela. Ele perdeu o pouco de vida que lhe restava entre as presas do gato malhado. Marcovaldo, que tinha acabado de lançar a linha para fisgar o peixe, viu-a arrancada debaixo de seu nariz, com o anzol e tudo. Ele reagiu imediatamente, pisando na vara, mas o puxão foi tão forte que o homem ficou segurando apenas a vara, enquanto o gato malhado escapou com o peixe, levando a linha consigo também. Gato traidor! Ele havia desaparecido. Mas dessa vez ele não escaparia. Havia aquele longo fio que o seguia e indicava o caminho que ele havia tomado. Mesmo que tivesse perdido o gato de vista, Marcovaldo seguiu a ponta do fio, subiu por um muro, pulou um corrimão, escalou um portão, foi engolido por um porão. Marcovaldo, entrando em lugares cada vez mais felinos, subiu em telhados, pulou balaustradas. Sempre conseguia seguir o gato com os olhos, às vezes um segundo antes dele desaparecer. Aquela trilha imóvel que lhe indicava o caminho que o ladrão estava tomando. De repente o fio avança pela calçada de uma rua, no meio do trânsito, e Marcovaldo, correndo atrás, está quase conseguindo pegá-lo. Ele mergulha de cabeça e pega. Ele conseguiu agarrar a ponta da linha antes que o gato escapasse pelas barras da cerca. Atrás da cerca, meio enferrujada, e 2 fragmentos de muros cobertos de plantas trepadeiras, havia um pequeno jardim vazio e, ao fundo, uma mansão de aparência abandonada. Um tapete de folhas secas cobria a rua e, por toda parte, folhas secas jaziam sob os galhos dos 2 plátanos, formando pequenas montanhas nos canteiros de flores. Uma camada de folha ficou amarela na água verde de uma fonte. Ao redor da casa erguiam-se prédios enormes, arranha-céus com milhares de janelas, como se fossem tantos olhos fitando com reprovação aquela praça entre 2 árvores, com algumas telhas e um amontoado de folhas amarelas, uma sobrevivente no coração daquele bairro de grande circulação. Nesse jardim, subindo nos capitéis e balaustradas, deitando-se nas folhas secas dos canteiros, empoleirados nos troncos das árvores ou nas sarjetas, firmes, de 4, com o rabo em forma de ponto de interrogação, sentados e lambendo os beiços. Havia gatos malhados, gatos pretos, gatos brancos, gatos marmorizados, gatos angorá, gatos persas, gatos domésticos, gatos perfumados e gatos sarnentos. Marcovaldo entendeu que finalmente havia chegado ao coração do reino felino, sua ilha secreta, e em sua excitação ele quase esqueceu do seu peixe. A linha ficou presa em um galho de árvore, e o peixe ficou pendurado fora do alcance dos peixes saltadores dos gatos. Deve ter caído da boca de seu captor em algum movimento desajeitado, talvez defendendo-os dos outros gatos, ou talvez tenha sido levado até lá para ser exibido como um troféu extraordinário. O fio estava emaranhado. Marcovaldo não conseguia desembaraçá-lo, por mais que puxasse. Enquanto isso, uma luta furiosa começou entre os gatos para alcançar aquele peixe inatingível, ou melhor, para ter o direito de tentar alcançá-lo. Cada um queria impedir que os outros saltassem. Atiravam-se uns aos outros, atacavam-se em pleno voo, rolavam uns em volta dos outros, com assovios, gemidos, bufos, miados atrozes. Finalmente a batalha campal irrompeu num turbilhão de folhas secas, estalando. Marcovaldo, depois de muitos esforços inúteis, sentiu de repente que a linha havia se soltado, mas teve muito cuidado para não puxá-la em sua direção. A truta teria caído bem no meio daquela briga de felinos enfurecidos. Foi naquele preciso momento que uma chuva estranha começou a cair do alto dos muros do jardim. Espinhas de peixe, cabeças de peixe, até pedaços de pulmões e entranhas. Logo os gatos perderam o interesse.
nas trutas suspensas no ar e atacaram os novos pedaços. Para Marcovaldo era hora de puxar a linha e recuperar sua truta. Mas antes que ele pudesse reagir rápido o suficiente, 2 mãos amareladas e emaciadas apareceram de trás de uma persiana, uma brandindo uma tesoura, a outra uma frigideira. A mão com a tesoura é levantada acima da truta, a mão com a panela é colocada embaixo. A tesoura corta o fio, a truta cai na panela, as mãos, a tesoura, aí a panela são retiradas, a cortina fecha. Tudo acontece em um segundo. Marcovaldo não entende mais nada. Você também é amante de gatos? Uma voz atrás dele o fez se virar. Ele estava cercado por mulheres, algumas muito velhas, usando chapéus antigos, outras mais jovens, parecendo solteironas, todas carregando nas mãos ou bolsas pacotes com pedaços de carne ou peixe ou recipientes de leite. Você pode me ajudar a jogar esse pacote por cima da cerca para aqueles pobres animaizinhos? Todos os amigos felinos se reuniram ao redor do jardim de folhas secas, naquela hora, para levar comida para seus protegidos. Mas me diga, por que todos esses gatos estão aqui? Perguntou Marcovaldo. Para onde você quer que eles vão? Só resta esse jardim. Gatos de outros bairros, de um raio de vários quilômetros, também vêm para cá. E pássaros também, acrescentou o outro. Centenas se refugiaram nessas poucas árvores. E os sapos, eles estão todos naquela fonte. E à noite eles coacham. Você pode ouvi-los até o 7º andar dos prédios ao redor. Mas de quem é essa casa? Perguntou Marcovaldo, agora em frente ao portão. Não eram apenas aquelas mulheres, mas pessoas chegaram, mais pessoas. O homem do posto de gasolina do outro lado da rua, os funcionários de uma oficina, o carteiro, o verdureiro e algum transeunte ocasional. Todos, mulheres e homens, não hesitaram em lhe dar uma resposta. Cada um queria dar a sua, como sempre, quando se trata de um assunto misterioso e controverso. Pertence a uma marquesa. Mora lá, mas nunca vista. As construtoras lhe ofereceram milhões e milhões por esse pequeno pedaço de terra, mas não quer vender. O que você espera que uma velhinha sozinha no mundo faça com tantos milhões? Ela prefere ficar com a casa, mesmo que esteja caindo aos pedaços, contanto que não seja forçada a se mudar. É a única área não desenvolvida no centro da cidade. Ela aumenta de valor a cada ano. Eles fizeram muitas ofertas. Só ofertas, também intimidações, ameaças, perseguições. Vocês conhecem, os empresários. E ela vem resistindo há anos. Ela é uma santa. Sem ela, para onde iriam todos esses pobres animaizinhos? Vamos ver se aquela velha má se importa com esses animais. Você já viu ela dar algo para eles comerem? Mas o que você quer que eu dê aos gatos se você não tem o suficiente nem para você? Ela é a última descendente de uma família em declínio. Ela odeia gatos. Eu a vi afugentá-los com um guarda-chuva, porque eles pisoteiam as flores do jardim. De que flores você está falando? Eu sempre vi esse jardim cheio de ervas daninhas. Marcovaldo entendeu que as opiniões sobre a velha eram profundamente divididas. Alguns a viam como uma criatura angelical, outros como uma avarenta egoísta. Ele também odeia pássaros. Nunca lhes dá nenhuma migalha de pão. Ela lhes dá hospitalidade. Isso parece pouco para você? Assim como os mosquitos. Ela quer dizer, todas elas vêm de lá, daquela fonte. No verão, os mosquitos nos comem vivos. E tudo por causa dessa marquise. E os ratos? Esta casa é um ninho de ratos. Eles têm seus buracos de rato sob as folhas secas e saem à noite. Não se preocupa com os ratos, os gatos cuidarão deles. Seus gatos. Se tivéssemos confiar neles, por quê? O que você tem contra gatos? Nesse ponto a discussão degenerou em uma briga generalizada. As autoridades devem intervir, desapropriar a casa, alguém gritou. Com que direito? Protestou outro. Em um bairro moderno como o nosso, uma pocilga como essa
deveria ser proibida. Mas eu escolhi meu apartamento justamente porque ele tem vista para esse pedacinho verde. Mas que verde! Pense no lindo arranha-céu que você poderia construir aqui. Marcovaldo também poderia ter dado sua opinião, mas não conseguiu encontrar o momento certo. Finalmente, com um único suspiro, ele exclamou: A marquesa roubou minha truta. A notícia inesperada forneceu novos argumentos aos inimigos da velha, mas seus defensores a usaram como prova da pobreza da infeliz aristocrata. Mas ambos os lados concordaram que Marcovaldo deveria bater à sua porta, esclarecer o assunto. Não estava claro se o portão estava trancado ou entreaberto. De qualquer forma, quando empurrado, ele se abriu com um rangido terrível. Marcovaldo avançou entre as folhas e os gatos, subiu os degraus da varanda e bateu vigorosamente na porta. Pau, 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 pau. Numa janela, a mesma por onde tinha saído a frigideira. Uma persiana abriu-se ligeiramente e de um canto surgiu um olho azul redondo, uma mecha de cabelo tingida de uma cor indefinida, uma mão seca. Uma voz perguntando: Quem é? Quem está chamando? Ao mesmo tempo, chegou uma nuvem de cheiro de óleo frito. Eu, a marquesa, sou aquela com as trutas, explicou Marcovaldo. Não quero te incomodar, só quero te dizer, caso você não saiba, que aquele gato roubou a truta de mim. Eu a peguei, então é verdade que a linha... Gatos, sempre gatos, disse a marquesa, escondida atrás das persianas, com uma voz aguda ligeiramente nasal. Todas as minhas maldições vêm de gatos. Ninguém sabe o que é. Ficar trancado dia e noite entre essas feras e com toda essa sujeira que as pessoas jogam aqui da rua para me irritar. Mas minha truta... Sua truta? O que eu saberia sobre suas trutas? E a voz da marquesa transformou-se num grito, como se quisesse abafar o barulho que vinha da janela. O óleo fritando na frigideira e o cheiro de peixe frito. Como você espera que eu consiga distinguir alguma coisa em toda essa chuva caindo em casa? Certo, mas você tem minha truta ou não? Com todo o mal que sofro por causa dos gatos? Claro. Eu não sou responsável por nada. Poderia te contar tudo que perdi. Com os gatos que invadem minha casa e jardim há anos. Minha vida à mercê dessas feras. Vai encontrar os donos para que eles possam consertar os danos. Dano? Uma vida destruída, presa aqui, incapaz de dar um passo. Mas, com licença, quem está te obrigando a ficar? Pela abertura da persiana aparecia um olho, redondo, turquesa, uma boca com 2 dentes salientes. Por um momento todo o rosto ficou visível e, para Marcovaldo, pareceu vagamente o focinho de um gato. Eles me prenderam. Os gatos. Se eu pudesse ir, quanto eu daria por um pequeno apartamento só para mim, uma casa moderna e limpa? Mas eu não consigo sair. Eles me seguem, eles me atravessam, eles me fazem tropeçar. A voz tornou-se como um sussurro, como se estivesse confidenciando um segredo. Eles têm medo que eu venda a terra. Eles não me deixam. Quando os empresários vêm propor um negócio, eu deveria vê-los. Eles se metem entre nós, mostram as garras, perseguem o notário. Quando eu tinha o contrato aqui, pronto para assinar, eles pularam pela janela e viraram o tinteiro, rasgaram os papéis. Marcovaldo lembrou-se de repente do horário, do armazém, do chefe de seção, e ele se afastou na ponta dos pés, pisando nas folhas secas, enquanto a voz continuava a sair pelas persianas, envolta naquela nuvem, como óleo em uma frigideira. Eles me arranharam com suas garras. Ainda tenho cicatriz. Aqui, abandonada à mercê deste bando de demônios. O inverno chegou. Uma camada de flocos brancos cobria os galhos, as torres, as caudas dos gatos. Sob a neve, as folhas secas se desfizeram em lama. Alguns gatos andavam por ali. Seus amigos apareciam muito raramente. Os pacotes com resíduos de peixe eram para os gatos que vinham para casa. Já fazia muito tempo que ninguém mais via a marquesa. Não saía mais fumaça da chaminé da casa. Num dia de neve, muitos gatos retornaram ao jardim, tantos quanto na primavera.
miando como se fosse uma noite de luar. Os vizinhos perceberam que algo havia acontecido. Foram bater na porta da marquesa. Ela não respondeu. Ela estava morta. Na primavera, o jardim se tornou palco de um grande projeto de construção. Escavadeiras cavaram fundo para fazer as fundações. Concreto foi despejado nas estruturas de ferro e um guindaste imponente levantou grandes barras para que os trabalhadores pudessem erguer os andaimes. Mas como elas poderiam funcionar? Os gatos vagavam por toda a estrutura, derrubando tijolos e sacos de cal e rolando nas pilhas de areia. Quando os homens estavam prestes a levantar o andaime, encontraram um gato empoleirado no topo, bufando furiosamente. Gatos mais ousados subiram nos ombros dos pedreiros. Eles ronronavam e não havia como tirá-los de lá. E os pássaros continuavam fazendo seus ninhos em todos os lugares. A cabana do Gros parecia uma gaiola. E você não conseguia um balde de água que não estivesse cheio de sapos coachando e pulando. Ítalo Calvino.